Tem 49 anos, é engenheiro civil e militante do Partido Social Democrata há mais de 2 décadas. Paulo Moura Dias é o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Castelo Branco. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Engenheiro Paulo Moura Dias, muito obrigada por ter aceito esta entrevista. A entrevista em que eu lhe pedi que escolhesse o sítio. Porquê aqui nas Docas? Bem, é o centro da cidade, não é? E, portanto, naturalmente é emblemático. É onde estão... Aqui em frente temos a Câmara Municipal, é o centro cívico da cidade, onde estão aqui à nossa volta reunidas as principais instituições da cidade. Portanto, mais frequentado, pelo menos já foi, e também tem é emblemático também tem essa simbologia que nós pretenderíamos também que fosse o sítio mais frequentado pelos albicastarenses. Hoje em dia não é tanto assim, por força de algumas razões que com certeza abordaremos nesta conversa, e portanto tem toda essa simbologia, este local. Como é que reagiu à escolha do seu nome por parte do PSD? Acha que esta escolha se deveu ao facto de ser especialista em urbanismo? Afinal tem mestrado em engenharia civil, trabalhou também muitos anos na divisão de obras da autarquia. Exato. Esse conhecimento técnico naturalmente deverá ter contribuído, mas não foi só com certeza essa questão. Houve outras questões que entretanto naturalmente chegaram ao meu conhecimento e que hoje em dia fazem parte do debate público. Eu, ao contrário do meu principal adversário à disputa da presidência da autarquia, sou alguém, independentemente da minha militância de base, que não renego obviamente, mas sou alguém que vem completamente da área do trabalho. Portanto, eu nunca, apesar dessa militância, nunca tive qualquer tipo de cargo público, de nenhum tipo, dentro do partido, fora do partido, em qualquer instituição pública. Tenho a caminho de 24 anos de carreira profissional e todo o meu percurso profissional é feito exclusivamente em termos de trabalho. Não tenho, e por antítese ao meu principal opositor, da área do Partido Socialista, cuja carreira é integralmente feita na área das nomeações e dentro do circuito político. Eu sei que este meu perfil também contribuiu para a escolha que foi feita. Disse recentemente, e a propósito desta política do atual Executivo Camarário, e vou passar a citar: é um tipo de política e investimento que tenho a certeza que já se escutou há algum tempo e que já há algum tempo se deveria ter avançado para outro ciclo e em outra direção. Qual é essa outra direção que pretende para Castelo Branco? Deixe-me puxar só ligeiramente atrás nisso para dizer que a minha perspectiva não é de dizer mal e de destruição e de negativista, pelo contrário. Eu já tive a oportunidade de dizer publicamente, o atual Presidente da Câmara teve um papel muito importante na criação de infraestruturas que faltavam à cidade e, aliás, esta minha conversa, esta minha postura de trabalho só é possível com a existência dessas infraestruturas. Porque se essas infraestruturas não existissem, isto que eu digo, isto que eu apresento, isto que eu projeto para o Conselho não faria sentido. Aquilo que depois eu disse é que esse tempo de criação de infraestruturas já terminou há alguns anos. E, por exemplo, este último mandato... no último mandato ou claramente. Este último mandato já deveria ter tido outro tipo de percurso e não o teve. Continua-se a criar infraestruturas, nós temos aqui à nossa volta alguns exemplos, continua-se a criar infraestruturas, a infraestruturar em cima de infraestrutura, como eu já utilizei esse termo, não deixa de ser metafórica, quase ver quantos lados tem uma pedra de uma calçada, porque se vira calçada em cima de calçada, portanto, parece que há já uma falha de ideias e isso é sintomático, quer dizer que esse percurso já devia ter terminado. O que esta equipa advoga, claramente, é a aposta nas pessoas, é a aposta no imaterial. Este Conselho chegou, desde o princípio do ano, a uma classificação que nos entristece, que é o primeiro lugar do desemprego no distrito, e obviamente só com outro tipo de projeto, diferente da construção pela construção, é que poderá inverter esse tipo de situações. E, obviamente, neste momento, porque é de bom senso, está à frente de toda a gente, para todas as candidaturas, todas as 5 candidaturas que se apresentam à presidência, independentemente do timing em que o disseram, mas era óbvio que todos neste momento teriam que fazer a mesma aposta.
A aposta no imaterial, a aposta no desenvolvimento económico, a aposta na criação de riqueza e na subsequente criação de emprego. Isto está à vista de toda a gente e todas as 5 o dizem. Agora, há uma que tem responsabilidades claras, que é a atual gestão da autarquia. Diremos que já tinha tempo para o ter começado a fazer há alguns anos, e o que nos choca, e choca, penso que a maior parte dos albicastrenses, é então porque é que não o começou já a fazer há alguns anos. A propósito disso mesmo, sei que considera que não é a recessão económica, não é a questão também da interioridade, os fatores responsáveis então por esta falta de captação de investimento na cidade. O que é que tem sido mal feito então? O que é que não tem sido feito? Porque esta autarquia não está parada. Eu olho para ali, o edifício está ali, é uma questão simbólica. A autarquia não está parada, a autarquia trabalha, está fora de questão. Só que tem trabalhado, como eu já disse, há alguns anos, e há um mandato pelo menos completo, é num sentido errado. A postura que se devia ter colocado no terreno era a postura não da criação de mais infraestrutura, que existe, já é mais do que suficiente. Pontualmente há situações que é preciso ir suprindo e que naturalmente, criando uma ou outra, que em determinada altura se sinta a necessidade. Agora, pôr o ênfase todo na continuação da construção, isso já devia ter acabado. E esta autarquia já deveria ter claramente posto o ênfase todo na procura dos empresários, na procura do investimento. Que, quando eu digo que não é uma questão só de crise económica, de recessão, que a gente sabemos que é à escala mundial, não é panágio só de Castelo Branco ou do país. Mas nós olhamos à nossa volta, não precisamos de sair do distrito para ver o resultado do trabalho de outros autárquicos de várias cores partidárias diferentes, atenção, e vemos os empresários a chegarem a diferentes concelhos à nossa volta. E, portanto, alguma coisa está mal quando só não chegam a Castelo Branco. E há mais de 20 anos que Castelo Branco não observa a chegada de uma empresa digna desse nome, de trabalho em qualidade e em quantidade. A propósito disso que disse agora mesmo, em algumas declarações que prestou, pareceu-me haver um paradoxo que eu queria que me explicasse aqui. Por um lado, diz que faltam empresas dignas desse nome, como agora referiu, a instalar-se em Castelo Branco. Por outro lado, diz que têm sido criadas condições para as empresas virem para a zona industrial de Castelo Branco, em detrimento das freguesias, e até diz que as pequenas iniciativas locais têm sido quase obrigadas a vir para Castelo Branco. São duas questões diferentes. Mais uma vez falamos na questão de infraestruturas. O que não falta é uma zona industrial que está neste momento, a área de expansão está vazia. Aliás, de zona industrial não tem nada. Portanto, eu lembro-me há 15, 20 anos atrás, uma empresa que não fosse da área industrial teria enorme dificuldade em instalar-se na zona industrial, porque era uma zona industrial, dificuldade ou impossibilidade de se instalar. Hoje em dia, qualquer empresário que apareça, independentemente da área, stands de automóveis, oficinas, estaleiros da construção civil, tem espaço, porque temos uma área de expansão que está praticamente vazia. Portanto, voltamos sempre à mesma questão. Não é por falta de infraestruturas. Esta gestão autárquica criou as infraestruturas, só que esqueceu-se do resto. As infraestruturas todas, sem pessoas, sem investimento. Ou seja, há empresas dessas de que falou, mas não há uma empresa de renome, como disse. Não há uma empresa... Como a Delphi. Por exemplo, ao nível da Delphi, nem perto. Obviamente, os empresários, vai havendo empresários que, graças ao seu esforço, à sua iniciativa, vão instalando-se. Não é que há 16 anos não há uma empresa que se instala em Castelo Branco. Não, claro que tem havido. Empresas que dão 2, 3, 4, 5, 10 postos de trabalho, 20. Não digo que não. São investimentos que deem grande, na sua opinião, que deem grande postos de trabalho? Todas fazem falta. Todas fazem falta. Agora, claramente, essa postura tem sido dos empresários. E a autarquia também tem que ter aí um papel proativo que não tem tido. Não tem tido. A outra questão que acabou por juntar aí, que é a questão das freguesias. Nós achamos, e basta percorrer as freguesias têm sido um parente pobre nestes 16 anos. Porque não é com mais uma estrada de Alcatrão, com mais um arco de festas ou com mais um centro-dia, neste caso terá algum cabimento até a construção, mas que se resolve os problemas das populações, que se inverte a desertificação das populações. Eu acho que das melhores maneiras que há de fixar a população, este acho porque tenho a certeza, porque é óbvio, é permitir a criação de emprego. Quem tem emprego numa determinada freguesia vai lá estar a viver, vai lá ter os seus filhos a estudar. O que acontece muito hoje em dia, algumas pessoas que ainda vão resistindo a viver nas freguesias, têm os seus filhos, vêm de manhã para a cidade, já trazem os filhos já estudam na cidade. Com as diferenças que existe de segurança, de integração na vida na aldeia, completamente diferente. Ou seja, há uma Essas crianças claramente mais tarde vão ficar na cidade.
Há uma desertificação não só daqui para o litoral, mas também das freguesias para as cidades. O primeiro passo é a freguesia para a cidade. E depois, quando as pessoas também começam a ver que também na cidade as empresas vão fechando, mais uma fechou esta semana, que é uma transportadora, que saiu, portanto, já as respectivas notícias nos jornais. A seguir, o que é que resta às pessoas daqui? Depois começam a ir para o litoral e o país vai se desequilibrando. Disse também já ter contactos feitos com empresários fora da região e até fora do país, empresários que, segundo disse, estão dispostos a investir em Castelo Branco. Exatamente. Se neste momento fosse presidente da Câmara de Castelo Branco, o que é que medidas em concreto tomaria para que eles se fixassem realmente cá? As medidas, voltamos sempre à mesma questão. As medidas passam pela procura, pela sedução dos empresários a instalarem-se. Como é que essa sedução se faz? É a procura dos empresários. Os empresários, vamos lá ver, neste momento sabemos perfeitamente que o empresário é alguém que é procurado em todo o mundo. É alguém que é procurado. E, portanto, há que chegar junto dos empresários e não mostrar desprezo por eles, mas mostrar que claramente ele é querido nesta região. Que as condições que ele necessitar, que se fará um esforço para as criar. Dou o exemplo da Delphi, mais uma vez, há mais de 20 anos. Era preciso uma infraestrutura. Essa infraestrutura foi criada quase chave na mão para a Delphi, a Data Cablesa, se instalar em Castelo Branco. Hoje em dia, felizmente, à autarquia não falta infraestruturas para que as empresas se instalam e é bom dizer que a Delphi já teve necessidade de ampliação de espaço, a autarquia cedeu-lhes esse espaço. Mas voltamos sempre a bater na mesma empresa, que é a Delphi. Empresas novas, com mais ou menos dimensão, mas do mesmo tipo, não estamos a falar claramente de call centers, não é isso que dá projetos de vida a ninguém. Esse tipo de procura desse tipo de empresas não tem sido o ADN desta autarquia. Fala muito na procura de empresários. Este executivo não tem feito isso? Tem sido um executivo, na sua opinião, de gabinete? Não é que tenha sido, mais uma vez, eu não digo que tenha sido um executivo de gabinete. Agora tem sido um executivo, aquilo que diremos que tem ido para a rua não é procurar empresários, é procurar obra. E já houve uma pequena confusão, nós nunca dissemos em lado nenhum que não queremos mais obra. Claramente, isso, acho que já disse e já estou a repetir, isso está fora de questão. Agora, a obra deve ser feita quando é necessária e não deve ser o principal objetivo de uma gestão autárquica, que é fazer obra, fazer obra, fazer obra. Conhecer a realidade de Castelo Branco é o lema da vossa campanha. Eu queria saber que ações é que já levaram a cabo nesse sentido. Sei que na passada segunda-feira juntaram-se aos comerciantes da cidade de Castelo Branco. Terça também. Terça também. Um comércio que já considerou morto. O que é que viu no terreno? Nós basta olharmos à nossa volta e temos dificuldade, tirando estas instalações aqui atrás de nós, que também há uma história engraçada para contar aqui atrás de nós, com estes, essencialmente, bares, restaurantes que estão aqui nas minhas costas. Nós olhamos aqui a toda a volta e não vemos comércio em lado nenhum. Eu radiquei-me em Castelo Branco em 1990, comecei a frequentar Castelo Branco em 1986, e isto que eu assisto hoje, neste momento, não tem absolutamente nada a ver com o que eu assistia nessa altura. Nada. Estamos a falar de há 25, 26, 27 anos atrás. Houve um conjunto de medidas, um conjunto de ações que foram tomadas já por este Executivo que levaram a que o comércio morresse no centro da cidade. Não há iniciativas de procura de que o comércio floresça no centro da cidade. Pelo contrário, houve o apoio a grandes espaços comerciais que se instalaram nos arredores da cidade e que têm o duplo efeito. Para já, de sugador da população de Castelo Branco. Sabemos a tendência das pessoas para irem procurar centros comerciais, que é uma cidade também de extremos climatéricos, as pessoas lá estão bem, estão no ar-condicionado e, portanto, as pessoas vão para fora da cidade, para os arredores, ali, para os limites da cidade, para deixarem o seu dinheiro. Vão deixar o seu dinheiro, na maior parte dos casos, em multinacionais. Portanto, o dinheiro não fica mais-valia nenhuma na cidade. Depois, para quem nos procura, são barreiras à entrada das pessoas da cidade. Eu já assisti imensas vezes, vou até ali àquelas zonas e o que é que vejo? Pessoas que chegam, entram naqueles centros comerciais, gastam por ali o seu dinheiro, há ali mais uma ou outra multinacional da área da restauração, consomem e vão-se embora. Entraram na cidade? Não. Portanto, aqui são barreiras à entrada de pessoas da cidade e são buracos negros, sugadores da população. Portanto, aquele tipo de investimentos que se faz ali claramente tinham que se fazer neste espaço onde nós estamos. E daí também a simbologia. assim, não é? Há cidades... Claro que há cidades assim.
podemos não gostar ou não gostar, podemos gostar ou não gostar do conceito de fórum, centro comercial, mega centro comercial, etc. Mas isso é uma realidade com que também vivemos. Agora, temos que retirar também o bom que essas infraestruturas têm. E existem bons exemplos em Portugal. As coisas estão todas inventadas. Temos que ser bons observadores. Há bons exemplos em Portugal de municípios, capitais de distrito, que aproveitaram esse tipo de investimentos como mais-valias. Colocaram-os no centro da cidade e isso passou a ser um elemento aglutinador de atividade comercial. E eu que estava a pensar, obviamente, acho que é o melhor exemplo que o país tem. E passou a ser um elemento de injeção de mais-valia na economia local. Claro. Para além dessas preocupações, relativamente a outras áreas de intervenção, apoio social, urbanismo mesmo, saúde, quais são as preocupações do PSD? Ou tudo advém desse tecido empresarial e depois daí... Eu acho que a gênese tudo está no desenvolvimento económico, tudo. Falou numa área extremamente importante, que é a área social. Tivemos a infelicidade de ouvir declarações do Presidente da Câmara há 2, 3 semanas a dizer, eu acho que não é tão mau como ele diz, quando ele disse que a autarquia não tem política social. A autarquia dá dinheiro para resolver problemas. Eu acho que ele nos prezou-se aí. Acho que não é assim tão mal também como ele diz. A autarquia tem alguma política social. Acho é que está errada. A política social não deve ser de exceção e não de regra. Portanto, se nós tivermos um desenvolvimento económico harmonioso, sabemos que não existe o pleno emprego, nunca existiu, nunca existirá. Não existe o pleno emprego, mas que as pessoas tenham condições de ter a sua dignidade, todos os agregados familiares, no mínimo tenham um dos elementos dos agregados, o ideal é os dois, mas empregados, naturalmente vai criar um equilíbrio que vai deixar de ser necessário o apoio social como regra e permitir que ele seja apenas a exceção. E isso nós defendemos completamente. Portanto, a área social é extraordinariamente importante, mas tem que ser vista desta maneira. Portanto, não é algo, eu não tenho emprego, eu não tenho ordenado, portanto vou junto das 4 ou 5 entidades que trabalham muito bem em Castelo Branco nessa área, Santa Casa da Misericórdia, a APPCDM, a Cáritas, a Cruz Vermelha, e procurar esse apoio. Isso deve ser a exceção. Para situações pontuais, não pode ser nunca regra. E neste momento em Castelo Branco, infelizmente, está-se a tornar a regra para muitas centenas de famílias. Depois, ou seja, como eu já disse, a questão social vai minorar a atividade do campo social. A questão económica vai minorar a atividade no campo social. Depois, nada pode ser visto dissociado. Quando eu defendo uma forte atividade na área do turismo, que não existe, antes que me pergunte, zero. Na área mais uma vez, só temos infraestruturas. Na área do desporto, zero, só temos infraestruturas. Na área da cultura, zero, só temos infraestruturas. E outras, eu considero, a área comercial já falámos, eu considero que tudo isto está interligado. E estas atividades turística, comercial, desportiva, etc., são extraordinariamente importantes, mais uma vez, para criar mais-valia económica a um concelho. Uma atividade importante que a Câmara desenvolve todos os anos, e mais uma vez tenho que dizer, que é a questão da chegada da volta a Portugal em bicicleta, projeta... Mas é um dia. É um dia por ano. Projeta Castelo Branco naquele dia, para as bocas do mundo. Vai criar expectativa em algumas pessoas que estão a ver pela televisão. Um dia destes viram a Castelo Branco. Passaram um dia, 2, vir de férias. Algumas das pessoas que acompanham a caravana na volta, além de todo o dinheiro que é gasto durante ali um dia ou 2, aquelas pessoas que vêm cá pela primeira vez, gostaram disto, vêm cá, voltam cá de certeza. Agora, vamos multiplicar isto para eventos desportivos. Sabemos que, e eu vou pôr só isto nas modalidades amadoras, o basquete, o vôlei, o hóquei em patins, o futsal, etc. Castelo Branco não tem muitas condições para o hóquei em patins, mas etc, todas estas atividades têm ao longo do ano multi-atividades, é final disto, é final daquilo, é supertaça, é tudo isto. Castelo Branco não tem direito a nada nos últimos 16 anos. Zero. Isto são projeções, tudo em prime time. São programas que são vistos em prime time, sabendo nos principais canais de televisão e acompanhados pelos principais órgãos de comunicação social. Isto traz, qualquer investimento que se faça nesta área, tem um retorno tremendo. Temos um excelente exemplo aqui ao lado, que é o Fundão com a sua equipa de futsal. A quantidade de horas que já teve projeção nos principais canais de televisão este ano, e sabemos que há mais os canais dos clubes, mais os órgãos de comunicação social. Acho que, não sei se o orçamento da Câmara dava para pagar aquilo tudo se tivesse de pagar publicidade. Portanto, as pessoas que vêm cá assistir ou atrás de uma equipa desportiva consomem, vão cá voltar de certeza a fazer turismo, vão visitar os equipamentos de lazer, de culturais, etc. Portanto, tudo isto é uma bola de neve que é preciso empurrar e pôr a rebolar. E é esse claramente o nosso projeto, por antítese ao nosso principal adversário, que já demonstrou claramente não ter essa vontade. Eu não digo que não tenha a capacidade, mas já a equipa neste momento do Partido Socialista que se propõe
candidatar à Câmara Municipal. É uma equipa, na maior parte dos seus elementos, e nomeadamente o número 1 e o número 2, Presidente e Vice-Presidente, está há 16 anos na autarquia. Está desde o princípio de 1998 na autarquia. Portanto, o que não fez até agora, ou não quis ou não sabe. E, portanto, isto deve ser preocupante para todos nós. Engenheiro, qual é a expectativa em termos de resultados? E refiro-me também ao nível das candidaturas nas Assembleias. As Assembleias... Municipal. Na Assembleia Municipal, não, a expectativa de resultado é vitória, obviamente. Não temos grandes dúvidas sobre isso. O nosso projeto é, como tive aqui a oportunidade de explicar, já acho eu, é completamente diferente o que nós pretendemos do que se propõe fazer um programa de continuidade, e a continuidade acho que está gasta. E expectativa para a sua eleição? Portanto, obviamente, devido à qualidade do projeto, achamos claramente que é um projeto vencedor. Um projeto vencedor para a autarquia, um projeto vencedor para a Assembleia Municipal e, obviamente, depois pensei que a Assembleia me ia perguntar isso nas Assembleias de Freguesia. Temos mais de 19 juntas de freguesia. Aí, obviamente, o pleno seria utópico, mas pretendemos ganhar várias juntas de freguesia. Só mais uma questão. Acha que a atual situação política a nível nacional pode refletir-se no resultado das autárquicas? Ou concorda mais com a opinião de Pedro Passos Coelho, que no passado domingo, no discurso do Pontal, disse nenhuma consequência política nacional advirá dos resultados? Isso é utópico. Para já temos a certeza que a maior parte das pessoas, mas quando eu digo maior parte, esmagadora maioria das pessoas, e eu digo isto pelo contacto que nós temos diariamente na rua com as pessoas, nós somos cá, vivemos cá e, portanto, as pessoas procuram-nos e transmitem-nos que, em primeiro lugar, há os nomes. Eu sou alguém que vive no meu bairro, que frequenta o café, que vai comprar o jornal, portanto há uma proximidade, como serão os outros candidatos, naturalmente. Há uma política de proximidade, há um conhecimento pessoal. Eu vivo aqui, como disse, vai para 24 anos, toda a minha carreira profissional integralmente foi feita em Castelo Branco. Há pessoas que me conhecem daqui a bocado há 24 anos e, portanto, não olham para o símbolo que está no cartão da eleição, mas claramente estão a votar e são de outras cores políticas, diremos numas legislativas, mas são da minha cor política numas autárquicas porque me conhecem a mim. E, portanto, essa naturalmente, eu penso que é a ideia de 90 e muitos % das pessoas quando votam. Agora, não podemos ser utópicos e dizer que isto é transversal a 100%. Há um conjunto de cidadãos, naturalmente com o respeito que merece, que nestes momentos, por desagrado com as políticas do atual governo, por desagrado com o PS, pela sua total falta de capacidade de ser oposição, aproveitam estes momentos para exercer a sua opinião de outra maneira com o que se passa com o Governo Central. E é desculpável, embora eu acho que deveriam guardar essa liberdade para as eleições autárquicas, porque neste momento o que estão a fazer é votar para os destinos de quem vai gerir os destinos do Conselho durante os próximos 4 anos. E as pessoas deveriam se preocupar com isso. Quero deixar uma mensagem aos albicastrenses? A mensagem principal era para os que não conhecem os projetos, para terem essa preocupação, conhecerem os projetos. Estas conversas como esta que temos aqui ou outras declarações noutros órgãos de comunicação são extremamente importantes, porque todos os albicastrenses vão ver claramente, há 5 candidatos, mas claramente com condições de vitória há 2, e os albicastrenses que tiverem, os cidadãos do Conselho de Castelo Branco, que tiverem o cuidado de observar os 2 projetos, vão ver as enormes diferenças que existem entre os 2 projetos. Um projeto que, ao fim de 16 anos, fala de aposta nas pessoas e no desenvolvimento económico, mas que é responsável pelo atual estado de desemprego no Conselho, porque já poderia e tinha... Os cidadãos de Castelo Branco deram-lhes essa oportunidade já para o fazer e, naturalmente, os outros projetos, no qual se enquadra o meu, que tem um projeto que, efetivamente, diz que, a partir do dia 30 de setembro, quer claramente apostar no desenvolvimento económico do Conselho. Muito obrigada, engenheiro, por esta Muito obrigado, entrevista. Muito obrigada.